Não sei. Não, nem precisa ter mexido, filho. Vamos lá. Shalom! Quero dizer uma coisa aqui muito séria hoje, tá? Muito séria mesmo. E dizer para você que o seu pecado te achará. Por isso que eu falei que é sério. E assim Deus falou comigo hoje, e eu quero compartilhar contigo 2 textos. E gostaria que você abrisse a tua Bíblia. Shalom! Que a graça, a misericórdia e a bondade de Deus seja na sua vida, hoje, amanhã, sempre, eternamente. Essa é a minha vontade, esse é o meu desejo, esse é o pedido ao Deus eterno, ao Yahvé, Yeshua e o grande Jeová. Vamos lá. Números capítulo 32. Números capítulo 32 e versículo 23 apenas. Me acompanha? E diz assim: porém, se não fizerdes como estáis prometendo, pecareis contra Yahvé. E sabeis que, certamente, não escapareis jamais ao castigo de vossos próprios pecados. Aqui faz parte de um contexto, estavam próximo da conquista da terra prometida, né? Para aquele povo que saiu ali do Egito, que saiu ali da escravidão de Faraó, né? Aquele povo resgatado pelo grande líder Moisés. E chegou um tempo em que eles estavam abdicando da promessa, daquilo que o Senhor tinha prometido. Por conta do tempo, por conta da jornada, né? A gente sempre tem mania de questionar Deus, né? Quantas vezes você já questionou Deus? Deus, por que isso? Deus, por que aquilo? Deus, né? Às vezes a gente comete os nossos erros, nossas falhas, e por isso que o título dessa mensagem é: o teu pecado te encontrará. Ou seja, o meu pecado vai me encontrar. A menos que eu reconheça que sou um pecador, que sou errado, que sou falho, e aceito ser e confesso, me arrependo e abandono uma novidade de vida, como diz a palavra. Mas pecado nos 10 mandamentos: não matarás, não roubarás, não adulterarás, enfim. E depois que a gente vai tendo a vida e esse encontro com Deus, que é de forma contínua, diária, no dia a dia, a gente vai descobrindo que existem pecados, às vezes escondido debaixo do orgulho, debaixo da arrogância, debaixo da prepotência, ou da omissão daquilo que eu não faço, ou ainda, quando nesse contexto, promessas que você faz para Deus, votos, né? E Eclesiastes 5 diz que é melhor que você não faça votos, que não faça promessas para Deus, do que fazer e não cumprir, né? Viver propósito é exatamente isto. É eu viver e pensar mais no próximo, ou pensar mais no evangelho, ou pensar mais em servir do que ser servido. Isso é viver propósito. Hoje todo mundo enche a boca: estou vivendo propósito, estou vivendo dentro do propósito, né? Mas quando olhamos à luz da palavra, quando nossos olhos estão dentro do evangelho, dentro da palavra, dentro daquilo que o Senhor Deus deixou para que examinêssemos e para que vivamos, né, esse encontro diário com a palavra, com o Senhor, onde Ele vai nos moldando, nos lapidando, nos ensinando a ter uma vida diferente. Desejo que você permaneça com a tua Bíblia aberta, porque estudo da palavra é fazendo menção e leitura na palavra. E vamos agora lemos número 32, 23. Vamos ler agora Jonas. E vamos meditar um pouquinho
na vida do que aconteceu do profeta Jonas. A gente sabe que Jonas era um profeta que Deus deu uma mensagem para ele. Vá à cidade de Nínive e profetiza contra aquela cidade, porque eu vou destruir. Os seus pecados chegou às minhas narinas, fede, e eu vou destruir aquela cidade. Então vamos ler aqui, vamos ler Porém Jonas, conhecendo esse Deus, sabendo de suas misericórdias, sabendo que quem era Deus, ele tinha um particular com aquele povo de Nínive, e ele não queria que Deus tivesse misericórdia. E ele de fato queria que Deus destruísse aquela cidade. Mas também teve medo porque era um povo rebelde, um povo muito terrível, assassinar, homicidas, assassinos, e tudo que não prestava era aquele povo na visão de Jonas. E para Deus, já a tua ira já tinha se acendido ao extremo que ele de fato tinha decidido destruir aquela cidade. Porém, Jonas tentou esconder da face de Deus. Deus é onisciente, onipresente, onipotente e soberano. Mas Jonas esqueceu desse detalhe, né, de quem era Deus, e tentou se esconder. Foi para o lado contrário ao que Deus tinha determinado. Deus, eu não vou cumprir a tua ordem, não vou fazer o que está me pedindo. E Deus promoveu ali uma grande tempestade, o navio quase afunda, e aí ele fala, eu que estou aqui no erro, me lance ao mar, e tudo vai ficar bem, vocês vão ser salvos. Isso aconteceu, Deus preparou um grande peixe que engoliu Jonas. E Jonas, naquele ventre daquele peixe, vomitou, antes daquele peixe vomitar ele na cidade de Nínive, ele se arrependeu de seus pecados, confessou, Deus perdoou, e Deus deu ordem para o peixe vomitar ele. Ou seja, Jonas foi o primeiro que estreou uma viagem de submarino. No peixe, né? E ele foi exatamente onde Deus queria que ele fosse. Porque ninguém consegue fugir de Deus. Ninguém consegue... Deus, ele criou uma história para mim e para você. E se você tem uma palavra, é exatamente o que vai acontecer. Espera nesse Deus. Seja perseverante. E se Deus te pediu algo, cumpra. E se você prometeu algo para Deus, também cumpra. Porque acabamos de ler que é melhor que você não prometa do que você prometer e não cumprir. Melhor que você não faça o voto do que prometer e não cumprir. Porque constitui-se pecado. Então, precisamos entender que existe pecados e pecados. Por isso que a nossa oração tem que ser contínua. A oração modelo. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Perdoa nossos pecados assim como perdoamos nossos devedores. Então você precisa que Deus perdoe os seus pecados, e isso de forma diária, e você também precisa perdoar aqueles que te ofendem, né? Porque se você não perdoar, segundo a palavra, no mesmo modelo de oração, no versículo 15, Mateus 6, e o versículo 15 diz que se você não perdoar, sequer a tua oração chegará ou passará do teto. O Senhor não receberá a tua oração. Então é muito sério isso. E Deus não se brinca, Deus não se esconde, tá? Mas vamos ler aqui em Jonas, capítulo 3. E vamos ler o capítulo todo, tá? Vai ficar um pouquinho extenso. E diz assim: Então a palavra de Yahvé, o Senhor, veio a Jonas pela segunda vez com esta orientação: Levanta-te e vai agora mesmo à grande cidade de Nínive, e assim que lá chegar, prega contra ela a mensagem que eu, Yahvé, Senhor, mesmo haverei de te entregar. Falarei pela tua boca. Jonas, sem demora, obedeceu à palavra do Senhor e partiu para Nínive. E Deus tinha um propósito para aquela grande cidade. Deus tinha um propósito, repete aí, propósito. Cuja extensão levava 3 dias para percorrer. Jonas entrou na cidade e caminhou por ela um dia inteiro, proclamando, pregando: Eis que daqui a
40 dias Nínive será destruída. Então os ninivitas creram em Deus, na pregação que Jonas falava. Combinaram um jejum geral e todo o povo, dos mais importantes e ricos aos mais simples e pobres, e se vestiram com uma roupa feita de pano grosseiro, a fim de demonstrar publicamente que recebiam e reconheciam todos os seus pecados e estavam arrependidos. Então o rei de Nínive tomou conhecimento da pregação e de tudo o que ocorria na cidade. Ele se levantou do trono, tirou toda sua vestimenta real, vestiu também de pano de saco, bem simples e humilde, e sentou sobre as cinzas. E então proclamou em Nínive, o rei, o grande rei: eis que por decreto do rei e dos seus nobres fica proibido todo homem, ou animal, ou bois, ou ovelhas, provar qualquer alimento. Portanto, não haveis de comer nem beber nada. Cobri-vos de vestes de arrependimento e lamento, tanto as pessoas como os animais, e todos os cidadãos orem a Deus com todas as suas forças. Cada pessoa abandone seu mau caminho e toda atitude violenta. Repete comigo, talvez Deus. Repetiu? Vamos lá de novo. Talvez Deus volte sua face para nós, se arrependa e acalme o furor da sua ira, de modo que não sejamos destruídos. Deus observou tudo quanto fizeram, como se converteram dos seus maus caminhos e abandonaram toda a sua violência, e atendeu a oração de todo esse povo. Voltou atrás e não destruiu a cidade como havia ameaçado. Vamos repetir aqui junto comigo? Então Deus observou todo o arrependimento, a confissão e a oração de todo o povo, que abandonaram todo o seu jeito de viver e violência, e atendeu às orações do povo. Ou seja, Deus respondeu às orações desse povo, voltou atrás e não destruiu a cidade que a tinha ameaçado destruir. Por quê? Porque todos reconheceram os seus pecados, reconheceram quem eram e abandonaram toda a sua forma de viver errada e mudaram seus comportamentos. Deus viu a sinceridade, viu o arrependimento, viu esse jejum que fizeram de 3 dias, sem comer e sem beber nada, de forma, desde os mais nobres aos mais pobres, aos mais letrados, aos que eram mais simples, até os animais, crianças, e Deus se arrepende e não destrói a cidade. A tua oração pode ser ouvida por Deus. O teu jejum, o teu arrependimento pode ser ouvida por Deus. Aquilo que você faz com o intuito de que Deus se volte e que te abençoe e que a tua presença seja unânime na sua vida, na sua família, e que Ele venha com a cura, com a libertação, com a provisão, com tudo aquilo que você necessita, pode ser atendida se de fato e de coração você se arrepender, se de fato e de coração você se entregar, se de fato e de coração você adorar ao Senhor, através do jejum, através do louvor, através da oração, da súplica e através das suas atitudes. Assim Deus pode mudar a tua história, melhorar a sua vida de uma forma geral. E ainda mais, e mais importante de tudo, te dar o Espírito que vai morar dentro de você, o Deus habitando em você e que vai te levar você para uma transformação de vida e uma eternidade. Aquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem entrou no coração humano, mas que o Deus soberano, poderoso, o grande Yahvé, Yeshua e o Jeová já preparou para todos aqueles que o amam. E todos que amam a Deus, o que praticam? A justiça, a verdade. Vivem uma vida de santidade, buscando cada dia mais aperfeiçoamento através da oração, da súplica, da intercessão. 1 Tessalonicenses 5,17. Orai continuamente, sem cessar, sem parar. Não deixe de falar com o seu Deus, não deixe de buscar em seu Deus refúgio, socorro, porque Ele vai nos atender.
E lembrando, se você permanecer no pecado, o teu pecado te achará. E quando o teu pecado te acha, entristece o Espírito Santo de Deus, afasta da presença de Deus. E Davi no Salmo 51 diz, Davi era um rei, Davi ele tinha poder, tinha autoridade, tinha gente no seu domínio, mas ele não se preocupou com nada disso. Ele só preocupou, Senhor, não retire de mim o teu Santo Espírito e não afasta de mim a tua presença. E Davi ele sempre fazia orações, independente da situação que ele estava. Ele fazia orações e ele fazia votos e promessas ao Senhor, para que o Senhor vinha de providência e depois ele pagava, tá? Então, seja fiel, seja persistente, seja perseverante e adore ao Senhor, em nome de Jesus. Esse é o meu voto, essa é a minha vontade e que o Senhor possa te abençoar.